Menos é Tudo. Hoje mais um episódio desse podcast e temos a honra de receber a doutora Ana Rita Sanches, uma dentista de altíssimo padrão que faz com que você que tem algum problema dentário, você que quer ficar mais bonita, mais jovem, possa também ter a oportunidade de, além de buscar o tratamento dermatológico, o tratamento da cirurgia plástica que pode lhe deixar bem, ter a oportunidade de melhorar seus dentes, melhorar sua aparência, melhorar a sua saúde bucal e dessa forma fazer com que você tenha uma saúde melhor. Doutora Ana, prazer tê-la aqui. Eu queria primeiro que você pudesse nos falar como é que você decidiu ser dentista, como é que você chegou a Manaus, como é que é o seu trabalho, para que a gente possa, a partir dessas informações, trocar mais ideias sobre a interface entre o dentista, o dermatologista e, afinal, deixar o paciente mais saudável e mais bonito. Doutor, é um prazer participar aqui do seu podcast, que eu sei que tem uma audiência maravilhosa. E vamos falar um pouco, né? Bom, para quem não me conhece, eu vim do interior, olha o sotaque da caipira. Eu sou do interior de São Paulo, mas já comi o jaraqui. Estou em Manaus há 16 anos, 23 anos de profissão. E como tudo começou? Eu venho de um berço odontológico. Na minha família somos 5 dentistas. Então, o meu tio era dentista e desde pequenininha eu já ficava encantada, né, com o consultório do dentista. E olha que naquela época o consultório do dentista era extremamente arcaico, né? O cheiro forte, tudo muito fechado. Mas desde pequena eu sempre gostei muito do dente, eu ficava encantada em ver o meu tio fazer uma restauração e eu me identificava, eu me via fazendo aquilo. Desde criança, sempre gostei de dente, então tudo começou na infância, né? E a inspiração foi o meu tio. E o dentista é um artista, né? Porque molda o dente, ele consegue, através das suas próprias mãos e agora ainda melhor com a tecnologia, fazer aquilo que a natureza faz, mas de uma maneira a complementar, a aperfeiçoar. E para nós também é importante a observação. Muitos pacientes chegam para a gente buscando uma série de coisas na pele. Quando a gente observa a boca, é uma boca mal cuidada, é uma boca que não tem higiene adequada, com tártaro, às vezes com halitose. Então, essa parceria é fundamental para que a gente possa alertar o paciente que o resultado não depende só da gente, depende do dentista. Então, o que eu queria também lhe perguntar é com relação à questão ortodôntica, né? Que isso é uma interface que é muito forte entre nós. Pacientes, às vezes, que têm prognatismo, têm retrognatismo, querem tratar isso com preenchimentos. Então, muitas vezes eu encaminho para o dentista para que possa fazer uma análise, possa nos ajudar. Aqueles que não querem de jeito nenhum, eu posso complementar. Também nessa mesma ótica, a questão do uso da toxina botulínica em pacientes que têm hipertrofia de masseter, tem bruxismo. Então, eu queria que você falasse um pouco desse aspecto. Perfeito. Vamos lá. O dentista, eu falo que nós somos um mix de coisinhas, né? Primeiro, que antigamente a odontologia ela não era tão desenvolvida, tão avançada como nos dias atuais. Então, muitas pessoas têm medo do dentista. Então, o dentista é um pouquinho psicólogo, né? Para lidar ali com os medos, com os traumas do paciente. E quando a gente pensa na boca, a primeira pergunta quando eu faço a avaliação de um paciente é: meu paciente está saudável? Essa é a primeira pergunta. Porque hoje em dia, às vezes o paciente ele chega estético, mas não saudável, né? E a dermatologia, ela casa muito, muito com a odontologia. Nós cuidamos do terço inferior da face, né? Somos habilitados para isso. E a boca, ela é uma máquina que ela está ligada com todo o corpo humano, né? Cada dente tem vida. Tem nervo, tem artéria, né?
Então, o dente é extremamente importante como um todo, doutor, porque imagina um dente com infecção, essas bactérias elas podem percorrer, né, pela corrente sanguínea, endocardite bacteriana, né, um problema cardiológico, é uma bactéria oriunda da boca. Então, assim, a boca é um órgão extremamente importante. E quando ele está bem posicionado, quando nós resolvemos essa questão bucal de deixar esse paciente saudável, meu paciente está saudável, quando a gente faz todo esse processo e deixa a máquina funcionando direitinho, a face, ela passa a conversar melhor, o equilíbrio, a harmonia, aí ajuda muito o dermatologista para fazer o que eu falo que é a cereja do bolo, né? É o grande finale, é aquele toque, né? É o cuidar do tecido, né? O dermatologista. Então, essa união das duas áreas são muito importantes, né? Elas andam ali juntas. Perfeito. Só complementando a questão da infecção, quando nós fazemos a implantação de produtos como o ácido hialurônico, os bioestimuladores, ou fios, qualquer produto que a gente implante nessa região em torno da boca, se houver uma infecção, pode haver colonização dessas áreas, formação de abscessos, formação de situações gravíssimas, colocando em risco a vida do paciente. Então, é fundamental que o dermatologista tenha em mente que nós somos um todo, que não é só eu preencher, não é só eu bioestimular, mas tratar o paciente como um todo, levando em consideração não só a questão estética, como você falou muito bem, mas a questão da saúde. Por isso é importante também essa correlação nossa. E outra coisa também que é muito importante é na área da odontologia, porque às vezes, o dentista, dente. Não, é mais do que dente. Eu faço uma avaliação muito criteriosa. A minha consulta de avaliação é 1h30, no mínimo. Porque não é só dente. Como que estão os tecidos internos, né? Da cavidade bucal. Existe o câncer bucal, né? Então, a boca é mais do que dente, são todos os tecidos e tudo está interligado, a corrente sanguínea, né? Então, de fato, se o paciente não tem uma boa qualidade de vida bucal, uma boa saúde bucal, isso pode interferir até mesmo, né, como o senhor colocou, no tratamento estético facial. Hoje nós temos, caminhando na área da dermatologia, nós caminhamos juntos com uma empresa chamada Fotona. Essa Fotona é uma empresa que já tem 62 anos, exatamente a minha idade, é uma empresa da Eslovênia, e ela, além do tratamento dermatológico, ela disponibiliza através dos nossos lasers, existem lasers também para tratamento bucal. E o que está chamando a atenção agora do mundo em relação a isso é a utilização de tecnologias desse equipamento para fazer a esterilização da região, das periodontites, remoção de tártaro, tratamento de cáries. Dessa forma, os dermatologistas têm tendido a ter, dentro do seu consultório dermatológico, um equipamento da Fotona e, associado a isso, um dentista, que vai nos ajudar, ou seja, vai haver uma complementação de um para o outro, no sentido de, uma vez que a gente reduz a flora de bactérias com risco de colonizar e de infectar os nossos preenchedores, ter uma segurança melhor ainda com relação a isso aí. Verdade. Não, e o laser terapia, ele é um excelente aliado da odontologia em todos os sentidos. No consultório, nós utilizamos até pós-operatório, paciente que faz o implante, né? A biomodulação é fantástica, então melhora a cicatrização, acelera o processo cicatrizador, melhora a osseo-integração, né? E ele é utilizado até para pacientes quimioterápicos, que sente muita dor, muita sensibilidade bucal, né? Então nós fazemos também a aplicação. O laser é maravilhoso, né, doutor? É incrível, é um sonho. Eu me lembro,
recentemente eu recebi um robô para a clínica que ajuda no atendimento, e eu estava lembrando da minha época de infância, em que eu assistia um seriado chamado Perdidos no Espaço. E nesse seriado havia um robô que participava da família dos perdidos no espaço, e os personagens utilizavam um laser como arma. Então eu não imaginava que hoje eu teria na minha clínica tudo aquilo que eu via na infância e que era ficção científica. Então os lasers nos ajudando em diversas coisas e o robô nos ajudando no atendimento. Mas voltando aqui sobre o fotona, sobre o laser e sobre o que a gente faz. Também é interessante para analgesia de pacientes com herpes, analgesia de situações periodontais que você vê com muita frequência, tratamento do ronco. É possível com laser você trabalhar toda a região do palato, naqueles pacientes que têm ronco com flacidez, a gente consegue também agregar ao tratamento dermatológico uma terapêutica que vai ajudar também, talvez, o dentista naqueles pacientes que possam eventualmente ter a queixa de ronco. Você falou uma coisa que é muito importante da ortodontia, né? Porque o paciente muitas vezes ele é retrognata, né? Ele tem deficiência de mandíbula, ou ele é um prognata, vamos fazer um preenchimento maxilar, né? Mas é aquilo, a ortodontia ela é de extrema importância, porque muitas vezes não há preenchedor que dê jeito. Fica artificial. Exatamente. E primeiro, aí caímos naquela pergunta, esse paciente está saudável? Então, o correto é fazer o reposicionamento. E eu sou ortodontista, sou especialista em preparo de paciente para cirurgia ortognática. Tenho vários casos de paciente que fizeram a cirurgia, depois fica maravilhoso fazer a cereja do bolo, né? Ter o dermato para cuidar. Faz o acabamento. Fazer o acabamento, né? Facial, pós-cirúrgico, mas é muito importante, né? Olha como que a máquina, porque a boca, os dentes é o tecido mais duro do corpo humano e ele sustenta toda a musculatura facial. Então muitas assimetrias vêm da boca, né? Eu estou tratando o caso de uma paciente que eu estou muito ansiosa, já progrediu muito, mas eu quero chegar no final, porque ela tem uma assimetria facial enorme. E quem indicou foi um ortopedista, porque essa paciente fazia muita toxina, dor. E eu atendendo o filho da ortopedista, conversando, explicando o caso ela, Ana Rita, eu tenho uma paciente, eu gostaria que você fizesse. Eu olho, o sorriso dela é bonito. Eu já até perguntei, ela falou que usou 8 anos de aparelho. Eu não sei se é isso, mas queria que você avaliasse. E o problema dela era na boca. A assimetria, um lado, a mordida dela era bem encaixada, o outro, a mordida dela flutuava. Então, um lado da face é bem alto, né? E o outro é caído. E o problema está onde? Boca. Então, assim, sempre é importante, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que arrumar a casa. Reflete em tudo. A cavidade bucal, ela reflete em tudo. No humor da pessoa, no sono. Na autoestima. É incrível como o papel da odontologia é essencial para o paciente. Sobre esse aspecto, vindo um pouco para a questão estética, a gente vê algumas vezes pacientes que chegam com clareamento dental exagerado. Coisas que ficam assim, destoam do paciente. E aí é importante, o que eu queria entender contigo, assim, como é que faz a escolha da cor, como é que faz a escolha, se vai colocar lente de contato, se não vai. Isso é uma coisa muito frequente e alguns até se vangloriam daquela cor do dente que é porcelânica, um negócio assim que chama atenção no ponto de vista de exagero. Como é que você lida com isso? Como é que você faz a escolha? Como é que o paciente chega? O que ele pede? Como é que é isso? É verdade, vamos lá. O dente exageradamente branco, vou te contar um segredo, não é clareamento.
O dente muitíssimo branco é a lente de contato dental, né? Que é um branco que sai do natural. Quando nós fazemos... E isso gera até um desgaste, um problema, porque tem paciente que, quando você sugere um clareamento, ele até olha, mas eu não quero meu dente branco igual pia, hein, doutora? Eu falo, não. O clareamento, ele vai subir 1 tom, 2 tons, mas dentro da escala Vita, da escala de cor, da naturalidade. A questão é que hoje em dia, com as lentes de contato, existe assim, como que eu vou falar? Existe o exagero, né? O extremo. Então, tem pacientes que querem o branco muito branco, né? Doutor, eu sempre olho o paciente como um todo. Eu acho que eu sou da linha que o menos é mais. Mas tem pacientes que ele tem uma certa personalidade e que combina com ele também o dente mais branco. Então eu acho que eu lido ali, ó, eu tô ali naquele balé, eu tento entender quem é o meu paciente, né? Porque eu acho que o sorriso, ele faz parte ali da moldura, né, da face. Então eu acho que o sorriso, ele tem que conversar. O sorriso é a identidade daquela pessoa, né? Então tem pessoas que são mais tímidas, tem um sorriso mais discreto, mas tem aquele paciente que também ele gosta de chegar chegando, né? Eu fiz um sorriso uma vez que era um paciente negro e ele é bem exótico, super vaidoso, super exótico. Ele falou, doutora Ana, eu quero o sorriso mais branco que existe. Aí eu tentei, mas não vamos cair no... Não, doutora, eu estou comprando uma Ferrari para ficar na garagem? Eu quero mais branco. Pois bem, eu fiz o sorriso mais branco, mas com toda a delicadeza, com anatomia. Eu fiz todo um planejamento no computador, né? Então eu tive o cuidado de harmonizar o tamanho, o formato, com o rosto do paciente. E ficou lindo. Conversou com esse paciente. No final ele falou assim para mim, ele sorriu, ele falou, um espetáculo. Mas doutora, se um dia existe um branco mais branco do que esse, favor me avisar que eu quero vir aqui trocar. Então assim, tem sim os exageros, mas que às vezes conversa com a pessoa, né? É a identidade, né? É a identidade. Então tem tudo isso, né? A gente tenta entender o perfil do paciente, né? E conduzir da melhor forma possível, mas sempre buscando o quê? A qualidade de vida, né? Eu acho que o meu ponto, assim, fundamental é deixar esse paciente saudável, a boca, a máquina boca funcionando, tendo uma oclusão correta, né? Porque tem também a articulação temporomandibular. Eu recebo muitos pacientes reabilitados com problemas na articulação temporomandibular, porque não foi feito um bom planejamento, né? Então tem que ter todo esse cuidado. E com relação à questão do material, os materiais que são utilizados, eles têm resistência para muitos anos, tem riscos de quebra, por exemplo. Quando você coloca uma lente de contato, me surge às vezes a pergunta, e se acontecer de pessoa morder alguma coisa dura, quebra, não quebra? Como é que é? A pessoa tem que mudar o seu hábito alimentar? Aqui no Amazonas, por exemplo, nós temos o hábito de comer farinha, né? Praticamente 100% dos amazonenses comem farinha pelo menos uma vez por semana. Então, como é que é o cuidado que o paciente tem que ter no sentido de preservação do resultado, de escolha, se existe alguma escolha de algum produto que é melhor? Como é que é feita essa condução sua para que seja adequado para cada caso? Existem 2 tipos de lente, né? Tem as lentes de contato em resina, que é um material plástico, e existe as lentes de contato em porcelana, que é uma cerâmica.
O material mais resistente, mais que se assemelha, que se aproxima do esmalte dentário é a porcelana. A lente de contato em resina, ela é muito mais factível de uma quebra, de uma trinca, de fatura, por ser um material plástico, né? Então, tem que ter todo esse cuidado. Mas é muito importante fazer uma boa anamnese desse paciente. Quem é esse paciente? Fazer uma boa avaliação da cavidade bucal. Esse paciente é bruxista, né? Porque tem hoje em dia aumentou muito, doutor, o número de pacientes bruxista, né? Que é aquele paciente que tem o hábito, é um hábito involuntário de ranger ou apertar os dentes à noite. Então, é importante fazer a avaliação dessa cavidade bucal. É importante entender como que está a oclusão do paciente, porque muitas quebras de lentes estão relacionadas com uma má oclusão. Às vezes os dentes estão retinhos, mas posicionados em local errado. Então, por isso que é importante fazer um bom estudo, um bom planejamento, né? E para que a máquina funcione da melhor forma possível e evitar a quebra, né? Então, por isso que o planejamento é muito importante. E tudo passa também, uma vez que haja algo errado, pelo tratamento ortodôntico, que vai reposicionar, vai arrumar, e a partir daí ele antecede. Ele antecede, né? Muitas vezes tem paciente que, várias vezes, paciente que já fez várias avaliações, eu quero colocar lentes. Mas aí quando eu fotografo, que eu vou explicar a sua boca muitas vezes não está preparada para lente, né? Eu acho que a lente é a cereja do bolo. Primeiro a boca tem que estar funcional, tem que estar saudável, a máquina tem que estar performando direito, né? As peças ali tem que estar encaixadas no lugar correto. Aí, ok. Então, vamos para a cereja do bolo, vamos colocar a lente. Mas primeiro tem que arrumar a casa, por isso que a ortodontia vem primeiro. E com relação aos cuidados gerais dos pacientes, o que a gente percebe, por exemplo, nas últimas gerações, é que as pessoas são mais cuidadosas do que nas gerações antigas. Verdade. Eu pego, por exemplo, a família. Na minha família, meus pais, meus avós, todos eles usavam prótese, porque tinham perdas dentárias importantes. As últimas gerações têm cuidado mais, a gente percebe que cuidam mais, diferente, por exemplo, de alguns países na Europa que a higiene bucal é péssima. A gente vê na Europa pessoas, às vezes, tão bonitas, mas sem cuidado nenhum, com os dentes estragados, todos cheios de cárie. Como é que é a cultura do teu paciente ou da população em geral em relação à escovação, em relação ao uso do fio dental? Como é que as pessoas lidam com isso? Porque, por exemplo, eu penso na minha própria rotina. Eu saio de casa, venho trabalhar, passo o dia todo aqui e vou à noite para casa, mas eu consigo, na hora do almoço, consigo fazer a escovação adequada, usar o fio dental, mas muitas vezes eu tenho que me policiar, porque se eu não tiver uma disciplina muito forte, eu não consigo fazer uma das etapas. Então, como que é hoje a população em geral? Eu sei que você lida mais com pacientes com poder aquisitivo melhor, mas em geral, mesmo esses pacientes, eles têm hábitos adequados ou algumas vezes há falha nisso aí? Olha, a odontologia, vamos falar assim, de uma forma geral, né? Ela está saindo, ela saiu dessa fase da odontologia mutiladora, porque antigamente nós, né, a geração dos nossos pais, era uma odontologia mais mutiladora. O dente doía, se for canal, não, canal. Se o dentista falar que é canal, tira o dente, né? Sim. Então, antigamente, a odontologia, ela era muito mutiladora. Hoje, já não. Hoje tem muita tecnologia. E uma coisa assim, que eu escuto muito no consultório, doutora, eu cuido do meu filho desde criança para ele não passar por aquilo que eu passei, né? Então, hoje, de fato, os jovens, a escovação, a cultura mudou, né? Antigamente
os pais, os avós, eles não tinham essa cultura. Como que ele vai ensinar uma coisa que não faz parte da cultura, né? Então isso mudou, né? A odontologia hoje ela é mais preservadora. Só que está mudando as doenças também na odontologia. Hoje é muito difícil um paciente chegar no consultório com dor de dente ou com um canal, com vários, sim, pontual, uma situação, mas é muito difícil. Hoje os pacientes acabam nos procurando mais por estética do que por dor. Então mudou, o cenário está mudando. Porém, as novas doenças estão muito relacionadas com o bruxismo, com atividade física, está muito relacionada com o termogênico, tensão muscular, força. Então, hoje eu vejo jovens com muitos trincos, com muitas erosões, abrasões, o que gera dor, sensibilidade. Mas a cárie, de fato, isso já está reduzindo, né? É muito difícil um paciente chegar com cárie no consultório, né? Hoje já são casos bem mais pontuais. Então está mudando, mas as doenças também. Hoje está muito mais ligada com essa nova geração, atividade física, então trinco, bruxismo, tensão muscular, ATM. Perfeito. Então, hoje é uma tendência maior em tratar o paciente que tem os dentes saudáveis, mas que tem uma disfunção, do que paciente hoje sim. Hoje está mudando bastante o cenário, né? Implante, claro, né? Sim, fazemos, mas é aquilo, essa nova geração é muito mais difícil. Quase ele não tem cárie, restauração, né? Aquelas restaurações antigas de amálgama, você praticamente não vê mais, né? Não vê mais. Que eram tudo tóxicas, né? É um material que foi banido. Por causa, justamente, que na composição do amálgama, eu sou dessa geração do amálgama. Na minha época de fato, eu fiz muito, manipulei muito o amálgama, né? O que acontece? O pó, malha de ferro, a liga dessa massinha metálica é o mercúrio, que é tóxico e cancerígeno. Então, nos dias atuais, nós não indicamos mais. Não é nem tanto pela estética, é por saúde mesmo, né? Toxicidade. Hoje, as restaurações são basicamente de resina e porcelana. Resina e porcelana. E a resistência delas é boa? É similar? Como é que é isso? A resistência é maravilhosa. Até a resina para restauração de dentes posteriores, ela tem mais carga, partículas cerâmicas, então ela tem uma resistência, uma durabilidade porque antigamente os pacientes falavam, não, mas o meu amálgama, doutora, ele é bom, nunca me deu problema, né? As pessoas tinham medo de trocar ali o amálgama, mas hoje em dia pode trocar tranquilamente, porque tem materiais assim de altíssima qualidade. E os tratamentos ortodônticos? Porque antes eu lembro que o tratamento ortodôntico era a pessoa usar aquele aparelho coladinho e metálico, né? Aquela coisa que era até o charme da adolescência, até alguns adolescentes falam, eu quero usar aparelho para ficar, para ter o charme, né? E hoje a gente vê aqueles aparelhos que são invisíveis, são transparentes. Como é que é isso? Como é que é a tendência do mercado? Isso é um ganho, não é? O aparelho ortodôntico antigo ainda tem espaço? Como é que é isso? Como é que é essa escolha? Olha, vamos falar de ortodontia. Eu confesso que hoje eu sou maravilhada e agradecida à tecnologia do aparelho invisível. Sabe por quê? Como uma ortodontista raiz, que eu trabalhei muitos anos com o aparelhinho colado, quando eu cheguei no Amazonas, meu coração quase infarto, por causa da farinha. O amazonense ama farinha, ova, d'água. Então quebrava-se muito pecinho de aparelho. Doutora, eu estava comendo um peixe. O peixe não quebra o aparelho, mas a farinha quebra. Outra coisa que o amazonense adora é o açaí. Só que o açaí pode.
Mas imagina, o amazonense ele coloca farinha de tapioca, eu já vi colocar até farinha, não só de farinha do Arini também. Então imagina, amendoim, castanha, esses grãos, era para nós, ortodontista, não era muito convidativo, porque quebrava, né, o aparelho. E com toda a tecnologia, o aparelho hoje, além dele ser muito mais discreto, ele é muito mais veloz, porque eu consigo programar, planejar o movimento que eu quero que aconteça, né? Então é um tratamento previsível e você consegue mostrar para o seu paciente como ele está e como ele vai finalizar. Isso é incrível, né? E sem dizer agilidade, porque hoje em dia todo mundo tem muita pressa. Imagina antigamente um tratamento com aquele aparelho colado, 5, 6, 7, 8 anos. É um casamento, né? Então, hoje com toda a tecnologia, além de ser muito mais confortável, até para criança, doutor, até para criança, nós conseguimos ajudar a criança na fase da dentição mista, quando ela tem dentinho de leite com dente permanente. Até nessa fase, porque antigamente, quando a criança estava trocando os dentes e já estava vindo aquele bolo doido, né? Digamos assim, os dentes tortos, apinhados, o que nós tínhamos que dizer para os pais? Vamos esperar cair todos os dentes para poder usar o aparelho. Hoje é muito tranquilo com os aparelhos invisíveis, né? Fazendo um bom desenvolvimento, né? Tendo uma expertise nesse tipo de aparelho, né? Nessa tecnologia, ele é fantástico para o paciente. E me diga uma coisa, depois que terminou o tratamento, já está tudo alinhado, tudo bonitinho, há necessidade de colocar uma contenção permanente? Como é que funciona isso? Sim. Porque a gente sabe que os dentes se movimentam. Então, quem tem problema ortodôntico, acabou, está tudo ok. É alta ou é retenção para sempre? Eu vou te responder o que eu falava já, gente, há 20 anos atrás com meus pacientes. Doutor, e a contenção? Quando que eu vou ter alta? Eu sempre respondi para os meus pacientes por uma vida, um dia antes de morrer, vem aqui com a doutora que ela vai te dar alta. Não tem, né? É que nem eu imagino que cuidar da pele precisa de manutenção. Perfeito. Eu faço um botox, é maravilhoso. Mas se eu não fizer a manutenção, né, na ortodontia também. Qual a vantagem? É que a contenção, ela pode ser invisível e de uso noturno. Então o paciente, ele coloca a contenção para dormir. Ah, perfeito. Né? Além de proteger, de proteger o esmalte do dente, vai que o paciente ele é bruxista e não sabe. Então ele está protegendo. Me conta quem que não tem uma ansiedade, um estresse no dia a dia, né? E às vezes o corpo reverbera, né? De alguma forma. Então, tensão noturna, muscular. Então, se você está com a sua contenção invisível, discreta, você também está protegendo o esmalte do seu dente. E ajudando o Dr. Ilner aqui, porque aí o tecido facial não vai escorrer tanto, né? Não vai ficar derretendo. Derretendo. Me diga uma coisa, sobre cremes dentais, sobre higiene bucal, como é que é isso? Porque a gente quando vai na farmácia, a gente vê uma sorte enorme de cremes dentais, uns com flúor, sem flúor, com abrasão, sem abrasão. Como é que é isso? Para dentes sensíveis ou não? Como é que é isso? Como é que é a escolha? Existe realmente uma base científica para tanta variedade? Ou isso é uma jogada comercial? Como é que é a escolha? E além disso também, da escova de dente. Qual que é a escova certa? Pode ser dura, tem que ser média, tem que ser macia? Como é que é isso? Como é que a gente pode ajudar o nosso público a ter uma escolha certa? É verdade. Olha, ingredientes para uma boa saúde bucal, bem simples. Escova dental. Ela tem que ser macia ou extra macia, né? Muitas pessoas, poxa doutora, mas eu achava que a escova tem que ser dura para limpar. Não, a escova dura, de cerdas duras,
ela acaba agredindo a gengiva, o tecido, né? O que leva à retração gengival. Com isso, o paciente ele começa a ter exposição da raiz. E se a raiz começa a ficar exposta, o paciente está tendo também o quê? Ali na região, perda óssea. Então, a escova ela tem que ser macia. Isso é um ponto. Segundo ponto, sou extremamente contra pasta abrasiva, pasta com carvão, porque a pasta abrasiva, ela deixa o esmalte do seu dente mais sensível, né? E para clarear, essa pasta é clareadora. Não tem. Para fazer um bom clareamento, tem que fazer uma técnica monitorado por um bom profissional, com um produto adequado, né? Então, essas pastas, elas acabam trazendo, muito comercial, né? Não traz todo esse benefício. Então, eu sou extremamente a favor da pasta comum, adoro pasta para sensibilidade, a composição dela é fantástica, né? Tem arginina, que protege os canalículos dentinários, hidrata mais o dente. E você sabia que existe uma regra dos 30 minutos para fazer escovação, doutor? Não, qual que é? Vou contar aqui. Quando nós almoçamos, depois das principais refeições, normalmente, quando a gente está em casa, a gente almoça, levanta e vai escovar o dente, correto? Sim. Mas não é o ideal. Por quê? Porque muitos alimentos são ácidos. E quando você acaba de almoçar, o pH salivar altera, o esmalte fica sensível. Então, o ideal é esperar 30 minutos para fazer a escovação, para esse pH voltar, reequilibrar. Então, aí você escova, porque a pasta de dente, ela é química, né? Então, se você ingeriu ali um alimento ácido, cítrico, e já vai fazer a escovação logo em seguida, você vai fragilizar, é como se você estivesse raspando o esmalte do seu dente. Incrível, não? Regra dos 30 minutos. Eu não sabia até hoje dessa informação. E sobre os fios dentais? Existem geralmente uns fios que são como se fossem umas fitas. Perfeito. E outros fios mesmo, que são com vários fios que estão formando esse fio dental. Qual que é o melhor? Tem diferença? Não tem? Como é que deve ser feita essa passagem? Uhum. Se passa e você usa um pedacinho para cada cantinho? Uhum. Pode voltar o mesmo pedacinho para usar em outro lugar? Como é que é isso? Que legal! Excelente pergunta. O fio dental, existe sim uma gama, né, de fio dental. Tem fio dental que é uma fita. Eu gosto bastante da fita. Às vezes a gente, eu vou levar esse fio dental mais baratinho. Testa um que é um pouquinho mais caro, porque eu acho que tudo está relacionado com a tecnologia. Então a fita, o fio dental hilo, que é um fio mais fininho, ele é mais agradável de ser utilizado. O doutor fez uma pergunta muito interessante. Quando nós vamos usar o fio dental, se for aquele de rolinho, você corta um pedaço de 1 metro, enrola. Existe técnica para usar fio dental, né? Então nós temos que começar sempre da pontinha do fio. À medida que você usou, aí você enrola no dedo da sua mão o sujinho e vai soltando o fio limpinho. Porque senão você tira a bactéria do meio de um dente, uma bactéria cariogênica, e você pode estar levando para outro, né? Então, não pode usar o mesmo fio dental em mais de um local. Não pode ser pão duro e tirar só um pedacinho para usar. Não, e tem mais um segredo na boca. Um local que as pessoas esquecem. Eu falo, mas você vai limpar a casa e vai esquecer o tapete da casa? A língua. A escovação da língua é extremamente importante. O paciente, às vezes, ele faz uma escovação maravilhosa, usa o fio dental, mas a língua está saborrosa.
Então, nós temos que escovar a nossa língua, ela tem que ficar bem rosadinha, bem limpinha, porque senão o serviço não foi bem feito. Você limpou a língua, vai lá e suja tudo de novo. Isso também é muito importante, a escovação da língua. E o uso desses colutórios para enxaguantes bucais são úteis, não são? Existe alguma situação em que pode usar, que deve usar, ou é proscrito sempre? Olha, os jovens, eu me preocupo com os jovens, porque às vezes eles ficam com preguiça de escovar o dente e só faz um bochecho, né? O bochecho tem alguns que eu acho que deveria ser vendido até com prescrição, né? Porque tem alguns enxaguantes bucais de fácil acesso que na composição dele tem clorexidina. A clorexidina, ela é como se fosse um metiolate para a boca. A gente utiliza pós-cirurgia, mas em casos específicos, porque o uso concomitante, o que pode acontecer? Manchar os dentes, a clorexidina mancha os dentes. Então, o enxaguante bucal, eu acho não. Procure o seu dentista e peça indicação, né? Porque existem uma gama de enxaguante bucal e alguns são muito, muito específicos para determinadas situações. Então, eu não sou a favor do uso concomitante do enxaguante bucal. E tem alguns que são tão ácidos que o paciente ele vai perdendo as papilas gustativas da língua. Então altera. Já percebeu algum enxaguante bucal que quando você utiliza altera o sabor, o paladar? Isso é muito comum, então tem que ter um certo cuidado. Uma boa escovação, o uso de um fio dental, já resolve toda a parada. Tem que fazer o básico, né? O básico bem feito. O básico bem feito. Eu lembrei de uma outra coisa que a gente vê muito nos Estados Unidos, que são aqueles sprays que você utiliza para fazer a higiene entre os dentes, né? Na região vestibular. Então, isso é uma coisa útil, não é? Pode substituir o fio dental, isso? Que algumas pessoas compram achando que aquilo vai ser suficiente. Queria que falasse um pouco disso para que o nosso público também entendesse a real. Eu adoro, para mim, parque de diversões nos Estados Unidos é farmácia. Eu adoro. Assim, tem uma gama de coisas, né? Mas assim, não substitui o fio dental, porque os dentes têm contato. Precisa do fio dental. O fio dental tem. E mais uma dica, se você passar o fio dental e ele rasgar, vá ao dentista, faça um check-up, porque pode ser um sinal que você está com início de cárie ali no meio do seu dente. Então, nada ainda substitui o fio dental, a escova, o simples bem feito. Perfeito. Doutora, nós estamos chegando ao final do nosso podcast, uma satisfação enorme tê-la aqui, o aprendizado nosso foi incrível. Eu queria lhe perguntar se há mais alguma coisa que você queira acrescentar em relação à odontologia nessa área médica, na área da saúde do paciente, alguma coisa relacionada a essa interface com a dermatologia, com a medicina, que o dentista é um médico da cavidade oral, é um médico que conhece muito bem a região cefálica, que certamente nós da dermatologia, nós médicos, temos o maior respeito por essa profissão. Eu lembro que quando eu era jovem, antes de entrar na faculdade, eu tinha dúvida se eu ia ser médico ou dentista. E acabei decidindo ser médico, sou muito feliz do que eu faço. Esse ano eu completo 40 anos de profissão. E também, se eu fosse dentista, certamente seria muito feliz. Eu admiro muito o trabalho de vocês. Eu queria que você pudesse complementar com mais alguma informação para nós. Olha, quase um dentista, hein? Quase. Eu acho assim, a odontologia e a dermatologia são áreas que caminham juntas. Eu trabalho muito com reabilitação complexa, né? Bucal. E devolver a função, reanatomizar um dente, né? Não só a lente de contato, mas reanatomizar, voltar o dente para o formato original, o formato correto,
todo esse projeto, né, eu vejo a face como uma unidade, né? E a cavidade bucal é a obra, mas assim, todo o trabalho reabilitador, ele casa e ele anda junto com o cuidado do externo, da moldura, né? Que é o tecido, é a pele. Então, a nossa área é muito importante, a sua área. Nós trabalhamos ali juntos, em conjuntos, sempre preocupado com o quê? Com o bem-estar, com o melhor do nosso paciente. E eu acho que a nossa área é tão bonita, porque juntas, um trabalho bem feito, nossa, devolve a autoestima, eleva, empodera. É isso. Muito obrigada, prazer. Prazer É uma estar satisfação aqui. enorme tê-la aqui. Então, estamos terminando mais um episódio no Menos é Tudo. Tivemos aqui a presença da doutora Ana Rita Sanches. Estamos aqui no lounge da Clínica Dr. Ilner. Tivemos a oportunidade de receber a doutora Ana Rita Sanches, uma famosíssima, competentíssima dentista, odontóloga. E com isso nós podemos levar a você que está nos seguindo mais informações, sempre com esse intuito de menos é tudo. Informações que façam com que você evite excesso, você evite automedicação. A ideia desse podcast é levar para você tudo que há de melhor, de novo, para que você seja feliz. Até o próximo episódio. Siga a gente nesse canal e envie perguntas que você achar conveniente. Aguardo você no próximo episódio.